Se eu te dissesse que a maioria das pessoas não precisa de uma nova dieta, precisa aprender a montar o próprio prato, você acreditaria? Muita gente está presa no ciclo da restrição, corta arroz, corta pão, corta prazer, mas nunca aprendeu como organizar os alimentos de forma estratégica para emagrecer, preservar massa muscular e manter energia estável. Hoje eu vou te mostrar que o segredo não está em comer menos. Está em comer com inteligência metabólica. Eu sou Carlos Henrique de Lima, nutricionista, e você está no canal Nutrindo Conhecimento, um espaço onde a gente transforma informação em estratégia prática para mudar seu corpo e sua saúde de forma definitiva. Essa frase pode parecer simples demais, quase óbvia. Mas por trás dela existe uma base fisiológica poderosa que determina se você vai emagrecer, ganhar massa muscular, manter energia estável ou viver em ciclos de fome, compulsão e frustração. O corpo humano não responde apenas à quantidade de comida. Ele responde à composição. Ele responde à proporção. Ele responde à qualidade. E, principalmente, ele responde aos sinais hormonais que cada refeição ativa. Quando você monta um prato desequilibrado, rico em carboidratos refinados e pobre em fibras e proteínas, você ativa uma cascata hormonal específica. A glicose sobe rapidamente na corrente sanguínea. O pâncreas libera grandes quantidades de insulina. A insulina tem a função de transportar essa glicose para dentro das células. Até aqui, tudo normal. O problema é a velocidade. Quando a glicose sobe rápido demais, ela também tende a cair rápido demais. Essa queda brusca gera um novo estímulo de fome. E não é fome fisiológica profunda. É uma fome urgente, muitas vezes direcionada para alimentos doces ou altamente palatáveis. Esse ciclo repetido ao longo do dia favorece maior ingestão calórica e maior armazenamento de gordura corporal. Agora imagine o contrário. Um prato estruturado com metade de vegetais, um quarto de proteína e um quarto de carboidrato de qualidade. A presença de fibras retarda a absorção da glicose. A proteína estimula hormônios de saciedade como o GLP-1 e o PYY. A digestão ocorre de forma mais lenta e controlada. O resultado é estabilidade glicêmica. Estabilidade glicêmica significa energia constante. Significa menor oscilação de humor. Significa menos compulsão alimentar. Significa mais controle. Além da insulina, precisamos falar sobre dois hormônios fundamentais no controle do apetite, grelina e leptina. A grelina é conhecida como o hormônio da fome. Ela aumenta antes das refeições e sinaliza ao cérebro que é hora de comer. Já a leptina é produzida pelo tecido adiposo e sinaliza saciedade. Quando você consome refeições pobres em proteína e fibras, a supressão da grelina é menor. Ou seja, você continua com sensação de fome mesmo após comer. Por outro lado, refeições ricas em proteína promovem maior redução da grelina e maior estímulo de saciedade. Estudos mostram que a proteína é o macronutriente com maior efeito sacietogênico. Isso acontece porque ela influencia tanto mecanismos mecânicos, como distensão gástrica, quanto mecanismos hormonais. Além disso, possui maior efeito térmico. O corpo gasta mais energia para digerir proteína do que carboidratos ou gorduras. Isso significa que parte das calorias ingeridas já é utilizada no próprio processo digestivo. Quando falamos em montar melhor o prato, estamos também falando de preservar massa muscular. Durante um processo de emagrecimento, se não houver proteína suficiente, o corpo pode utilizar tecido muscular como fonte de energia. Isso reduz taxa metabólica basal, dificulta a manutenção do peso e compromete estética corporal. Manter proteína adequada no prato ajuda a preservar massa magra. E massa magra é metabolicamente ativa. Quanto mais músculo você preserva, maior tende a ser seu gasto energético diário. Agora vamos falar da microbiota intestinal. O intestino abriga trilhões de bactérias que influenciam diretamente metabolismo, inflamação e até comportamento alimentar. Uma alimentação pobre em fibras reduz diversidade bacteriana. Já um prato rico em vegetais fornece substrato para bactérias benéficas produzirem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. O butirato tem papel anti-inflamatório e melhora a sensibilidade à insulina. Ou seja, montar melhor o prato impacta até mesmo na forma como seu corpo responde ao açúcar no sangue. Existe também o fator inflamatório. Dietas ricas em ultraprocessados, açúcares refinados e gorduras trans aumentam marcadores inflamatórios. A inflamação crônica de baixo grau está associada à resistência à insulina, dificuldade de emagrecimento e maior risco cardiometabólico. Quando você organiza o prato priorizando alimentos in natura ou minimamente processados, você reduz carga inflamatória.
Isso melhora o ambiente metabólico geral. Outro ponto importante é o controle do cortisol, o hormônio do estresse. Restrição extrema e dietas muito baixas em calorias aumentam o estresse fisiológico. Cortisol elevado cronicamente pode favorecer acúmulo de gordura abdominal. Um prato equilibrado, que promove saciedade e estabilidade energética, reduz estresse metabólico. Montar melhor o prato também influencia no comportamento alimentar a longo prazo. Refeições equilibradas reduzem episódios de compulsão porque diminuem sensação de privação. O cérebro não percebe ameaça. Ele percebe equilíbrio. Existe ainda a questão da densidade energética. Vegetais possuem baixa densidade calórica. Isso significa que você pode consumir maior volume com menos calorias. Esse volume gera distensão gástrica, que ativa mecanorreceptores responsáveis por sinalizar saciedade ao cérebro via nervo vago. Essa sinalização neural é fundamental. Muitas vezes, a pessoa não precisa comer menos. Precisa comer com mais volume estratégico. Em relação ao carboidrato, é importante entender contexto. O carboidrato é a principal fonte de energia para exercícios de alta intensidade. Para quem treina musculação visando hipertrofia, a presença adequada de carboidratos no prato melhora desempenho e recuperação. Já para quem busca emagrecimento, ajustar quantidade sem excluir totalmente é mais sustentável. Exclusões radicais tendem a gerar baixa adesão. E a adesão é o fator mais importante em qualquer estratégia alimentar. Não existe melhor dieta do mundo se ela não for mantida. Montar melhor o prato também melhora a relação psicológica com a comida. Quando você aprende proporção, você ganha autonomia. Você não depende de cardápios fixos. Você aprende lógica nutricional. Outro fator relevante é a resposta dopaminérgica. Alimentos ultraprocessados são formulados para estimular fortemente o sistema de recompensa. Quando você reduz esses alimentos e aumenta o consumo de comida real, ocorre uma recalibração gradual da sensibilidade ao prazer alimentar. O paladar se ajusta. Com o tempo, alimentos naturais passam a ser mais apreciados. Isso reduz dependência de estímulos hiperpalatáveis. A organização do prato também influencia o ritmo circadiano metabólico. Grandes cargas de carboidratos isolados à noite, por exemplo, podem impactar controle glicêmico em indivíduos sensíveis. Já refeições equilibradas tendem a gerar menor impacto metabólico. É importante reforçar que montar melhor o prato não significa rigidez absoluta. Significa padrão predominante. Se 80% das suas refeições seguem estrutura equilibrada, o corpo responde positivamente. No processo de emagrecimento, o déficit calórico continua sendo determinante. Mas um déficit baseado em pratos equilibrados é muito mais sustentável do que um déficit baseado em restrição extrema. Você pode até emagrecer comendo pouco e errado, mas dificilmente manterá. Por outro lado, quando você aprende a estruturar seu prato com vegetais, proteínas adequadas, carboidratos ajustados e gorduras em equilíbrio, você cria ambiente metabólico favorável à saúde a longo prazo. E talvez a maior transformação não esteja apenas no corpo, mas na consciência. Porque quando você entende como seu corpo responde hormonalmente a cada refeição, você deixa de agir por impulso e começa a agir por estratégia. Monte melhor seu prato não é apenas uma dica estética. É uma decisão metabólica. É uma intervenção hormonal. É uma ferramenta de prevenção. É uma estratégia de performance. Seu corpo está sempre respondendo ao que você coloca no prato. A pergunta é: você está dando a ele os sinais certos? Se você domina essa estrutura, você não depende de modismos. Você entende fisiologia. Você entende saciedade. Você entende energia. E quando há entendimento, a liberdade alimentar com responsabilidade. No final das contas, saúde não começa na balança, não começa no suplemento e não começa no treino. Começa no prato que você monta todos os dias. E montar melhor o prato é montar melhor o seu futuro metabólico. Quando falamos em montar melhor o prato, precisamos entender também o conceito de adaptação metabólica. O corpo humano é altamente eficiente em sobreviver. Quando a ingestão calórica cai de forma brusca e prolongada, o organismo reduz o gasto energético como mecanismo de proteção. Isso envolve redução da taxa metabólica basal, diminuição de hormônios tireoidianos ativos e até queda no gasto energético espontâneo diário, como pequenos movimentos inconscientes. Agora observe a diferença. Quando o déficit calórico é feito com um prato equilibrado, rico em proteína, fibras e micronutrientes, essa adaptação tende a ser menor. A proteína ajuda a preservar massa magra,
e a preservação de massa magra ajuda a manter o metabolismo mais ativo. Além disso, a saciedade reduz a chance de episódios de compulsão que poderiam interromper o processo. Ou seja, não é apenas sobre reduzir calorias. É sobre reduzir calorias mantendo sinalização metabólica favorável. Vamos aprofundar na resistência à insulina. Quando o corpo é constantemente exposto a picos elevados de glicose e insulina, as células podem se tornar menos sensíveis à ação da insulina. Isso significa que o pâncreas precisa produzir cada vez mais para obter o mesmo efeito. Com o tempo, esse ciclo favorece acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Montar um prato equilibrado, com fibras e proteínas, reduz a velocidade de absorção da glicose e melhora a sensibilidade à insulina. A prática regular de atividade física potencializa ainda mais esse efeito, porque o músculo ativo capta glicose com maior eficiência. Agora vamos falar de síntese proteica muscular. Quando você consome proteína adequada, especialmente com boa quantidade de aminoácidos essenciais como a leucina, você ativa uma via metabólica chamada mTOR, responsável por estimular síntese muscular. Para quem busca hipertrofia, isso é fundamental. Para quem busca emagrecimento, também é estratégico, porque preservar músculo significa preservar metabolismo. Sem proteína suficiente no prato, não há estímulo adequado para manutenção muscular. E perder músculo durante o emagrecimento é um dos principais motivos de reganho de peso posterior. Existe também o eixo intestino-cérebro. A comunicação entre intestino e sistema nervoso central ocorre por meio de vias neurais, hormonais e imunológicas. Uma microbiota saudável produz metabólitos que influenciam humor, apetite e inflamação. Quando o prato é pobre em fibras e rico em ultraprocessados, há redução de diversidade bacteriana. Isso pode impactar negativamente o controle do apetite. Ao montar melhor o prato, incluindo variedade de vegetais, você alimenta bactérias benéficas que contribuem para a produção de substâncias reguladoras do apetite e da inflamação. Outro ponto essencial é o sono. A privação de sono altera grelina e leptina, aumentando fome e reduzindo saciedade. Se a pessoa já monta pratos desequilibrados e ainda dorme mal, o cenário hormonal se torna ainda mais desfavorável. Um prato equilibrado ajuda a estabilizar energia ao longo do dia, o que também pode melhorar a qualidade do sono. Precisamos falar também de densidade nutricional versus densidade calórica. Densidade calórica é a quantidade de calorias por grama de alimento. Densidade nutricional é a quantidade de nutrientes por caloria. Um alimento pode ser calórico e pobre em nutrientes, ou pode ser relativamente pouco calórico e extremamente rico em vitaminas, minerais e compostos bioativos. Montar melhor o prato significa priorizar densidade nutricional alta com densidade calórica moderada. Isso garante que o corpo receba os micronutrientes necessários para funcionamento metabólico adequado. Sem micronutrientes suficientes, vias metabólicas não funcionam de maneira eficiente. Outro aspecto pouco discutido é a resposta inflamatória pós-prandial. Após uma refeição rica em gordura saturada e açúcar refinado, há aumento temporário de marcadores inflamatórios. Quando isso acontece repetidamente, contribui para a inflamação crônica de baixo grau. Um prato equilibrado, rico em fibras e antioxidantes naturais, tende a modular essa resposta. Existe ainda o componente emocional. Muitas pessoas associam alimentação saudável a sofrimento. Mas quando você ensina proporção e equilíbrio, você reduz o medo alimentar. Não se trata de proibir arroz ou feijão. Trata-se de ajustar quantidade dentro do contexto do prato. Falando em contexto brasileiro, um prato tradicional com arroz, feijão, proteína e salada já é estruturalmente equilibrado quando as proporções estão corretas. O problema geralmente está no excesso de carboidrato refinado e na baixa presença de vegetais. Montar melhor o prato é respeitar cultura alimentar, mas com inteligência metabólica. Também precisamos considerar individualidade. Um atleta de alta performance terá necessidades diferentes de uma pessoa sedentária. Uma mulher no climatério pode ter maior tendência à resistência à insulina. Um indivíduo com histórico familiar de diabetes precisa de atenção especial ao controle glicêmico. A estrutura do prato pode ser ajustada, mas o princípio do equilíbrio permanece. Outro fator importante é a consistência. Resultados metabólicos são fruto de repetição diária. Não é uma refeição isolada que define sua saúde, mas o padrão predominante. Quando a maioria dos seus pratos segue lógica equilibrada, o corpo responde positivamente ao longo das semanas e meses. E existe um ponto final crucial: autonomia alimentar gera liberdade sustentável.
Quando você entende como montar seu prato, você pode comer em casa, em restaurante, em eventos sociais, mantendo equilíbrio sem precisar de planilhas rígidas. Isso reduz ansiedade, reduz culpa, reduz efeito sanfona. A verdadeira maturidade alimentar não está em seguir regras extremas. Está em entender mecanismos e aplicar com consciência. Montar melhor o prato é um ato simples que ativa múltiplos sistemas: hormonal, metabólico, inflamatório, neurológico e comportamental. É uma intervenção diária que, repetida ao longo do tempo, transforma a composição corporal e saúde interna. E talvez o mais poderoso seja isso: você não precisa esperar segunda-feira. Você não precisa de dieta da moda. Você precisa olhar para o prato da próxima refeição e aplicar proporção. Metade vegetais. 1/4 proteína. 1/4 carboidrato ajustado ao seu objetivo. Gorduras em equilíbrio. Comida de verdade como base. Pequenas decisões repetidas geram grandes transformações. Seu metabolismo responde hoje ao que você colocou ontem no prato. E responderá amanhã ao que você escolher hoje. Monte melhor seu prato. E você estará montando melhor seu corpo, sua saúde metabólica e seu futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, entenda uma coisa: saúde não começa na balança. Começa nas escolhas que você faz todos os dias, especialmente no prato que você monta. Quando você entende como seu corpo responde aos alimentos, você deixa de ser refém de dietas da moda e passa a agir com estratégia, consciência e autonomia. Se você quer aprender mais sobre emagrecimento inteligente, hipertrofia com base científica e alimentação equilibrada sem radicalismo, esse canal é para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa organizar melhor a alimentação, deixe seu comentário me contando qual parte mais abriu sua mente e se inscreva no canal Nutrindo Conhecimento. Aqui a gente não segue modismos. A gente constrói saúde com ciência e prática. Nos vemos no próximo vídeo.